Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica, também no canal Fé Católica, onde esse vídeo também será postado. E bem, como todo mundo sabe, todos os católicos sabem, no dia 18 de dezembro do ano passado, 2023, o Dicastério para a Doutrina da Fé emitiu um documento chamado Fiducia Supplicans, uma declaração sobre o sentido pastoral das bênçãos, onde ele fala sobre a possibilidade de se abençoar pessoas que estão em uniões pecaminosas, né? O documento gerou muita polêmica, né? Muitos mal interpretaram o documento, houve muitas pessoas que espalharam por aí que o Vaticano tinha aprovado bênçãos para uniões pecaminosas, coisa que o documento em lugar algum permite, né? No dia seguinte à publicação desse documento, eu fiz uma live aqui no canal sobre o documento, onde eu leio o texto do documento e eu mostro o que de fato o documento diz, né? O link dessa live vai estar aqui na descrição desse vídeo para quem não assistiu. E ontem, né, no dia anterior, o dia que estou postando esse vídeo, ontem, dia 4 de janeiro de 2024, por causa de toda a polêmica que esse documento gerou, o Dicastério para a Doutrina da Fé emitiu um comunicado esclarecendo o documento, né, para acabar com as dúvidas a respeito dele, né? E é o que eu vou mostrar aqui hoje, né? E assim, é um comunicado que, a meu ver, para acabar com dúvida mesmo, porque o comunicado ficou muito claro, né? Só não entende quem não quer, né? Então eu vou mostrar aqui o comunicado, e o interessante é que vocês vão ver que no comunicado ele afirma, o comunicado afirma claramente que as bênçãos não são para as uniões, deixa claro que não é para legitimar o pecado de ninguém. Ele ainda cita um exemplo dessas bênçãos que o documento fala, para ilustrar do que está falando. E o exemplo citado não tem nada a ver com uma bênção para um relacionamento pecaminoso. Não tem nada a ver com uma bênção para uma união entre duas pessoas. Então, sem mais delongas, eu vou colocar o documento aqui na tela para poder começar aqui, né? Então tá aqui. O documento não, é o comunicado, não é exatamente um documento, mas é um comunicado do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre esse documento, né? Ele tá aqui, né? Então vamos lá. Sai para a doutrina da fé. Comunicado à imprensa sobre a recepção de Fiducia Supplicans, 4 de janeiro de 2024. Escrevemos este comunicado à imprensa para ajudar a esclarecer a recepção de Fiducia Supplicans, recomendando, ao mesmo tempo, uma leitura completa e atenta da citada declaração para compreender melhor o significado da sua proposta. Ou seja, o que está falando é o seguinte? O que está falando? Nós estamos escrevendo esse comunicado à imprensa para ajudar a esclarecer esse documento, mas não recomendamos, mesmo assim, leia o documento. Leia atentamente, que é o mínimo que se espera. É o mínimo que se pede para alguém que quer, né, falar sobre esse documento. É o mínimo para você poder ter uma opinião sobre o documento, é ler o documento, né? Porque a pessoa que não lê o documento, ela não tem propriedade nenhuma para falar daquilo. Ela não tem o direito de dar opinião se ela não leu, né? Não tem como você dar uma opinião de uma coisa que você sequer leu, né? De um texto que você sequer leu, sobre um texto que você sequer leu. Então, recomendo a leitura. Mas vamos lá. Primeiro, doutrina. Os compreensíveis pronunciamentos de algumas conferências episcopais, portanto, que várias conferências episcopais se posicionaram, se pronunciaram contra o documento, né, dizendo que não vão aplicar e tal. Sobre o documento Fiducia Supplicans, tem o valor de evidenciar a necessidade de um período mais longo de reflexão pastoral. Quando foi expresso por essas conferências episcopais, não pode ser interpretado como oposição doutrinal, porque o documento é claro e clássico a respeito do matrimônio e da sexualidade. Ou seja, sim, várias conferências se opuseram, né, porque, né, e isso apenas serve para evidenciar a necessidade de uma maior reflexão pastoral dentro daquela situação. E isso não deve ser tido, essas oposições não devem ser interpretadas como oposição doutrinal ao documento, como se essas conferências estivessem entendendo que o documento vai contra a doutrina católica, entendeu? Portanto, não deve ser entendida essas oposições dessas conferências como um cisma para com a Santa Sé, né? Porque ele vai falar que o documento é claro e clássico a respeito do matrimônio e da sexualidade, porque o documento reafirma mesmo a doutrina católica sobre matrimônio. Existem diversas frases fortes na declaração que não deixam dúvidas. Ele vai citar frases que são claríssimas no documento. Aqui, ó. A presente declaração permanece firme quanto à doutrina tradicional da Igreja sobre matrimônio, não admitindo nenhum tipo de rito litúrgico ou de bênçãos semelhantes a um rito litúrgico que possam criar confusão. Age-se diante, né, de casais em situação irregular, sem convalidar oficialmente seu status ou modificar o seu status, né, seu estado de vida, sem validar aquele relacionamento entre os dois, né? Ou modificar de algum modo o ensinamento perene da igreja sobre matrimônio. Quer dizer, então, o documento já deixa claro, não estamos aqui estabelecendo uma maneira de validar um relacionamento pecaminoso ou de mudar a doutrina da igreja, não.
Tal é também o sentido do responso da então Congregação para a Doutrina da Fé, onde se afirma que a Igreja não tem o poder de conceder a bênção a uniões entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, uniões homossexuais. O documento reafirma isso, reafirma o que está naquele responso de 2021, né? A Igreja não tem esse poder de abençoar uniões homossexuais, né? Dado Dado que a Igreja, desde sempre, considerou moralmente lícitas somente aquelas relações sexuais que são vividas no interno, ao interno do matrimônio, ou seja, dentro de um matrimônio, ela não tem o poder de conferir a sua bênção litúrgica quando essa, de qualquer modo, possa oferecer uma forma de legitimação moral e uma união que presuma ser um matrimônio ou uma prática sexual extramatrimonial. É o número 11 do documento. Então, ele está dizendo que a Igreja só reconhece como moralmente lícita a união sexual dentro do matrimônio. Ou seja, qualquer união sexual fora de um matrimônio entre um homem e uma mulher aberta à vida é pecado. Quer dizer, então, o documento reafirma que prática homossexual continua sendo pecado. Segunda união, é adultério, continua sendo pecado. Casamento só no civil, casal amaziado, está vivendo a fornicação, sexo fora do casamento, continua sendo pecado. Isso não mudou. Continua sendo pecado. Né? E a igreja não pode conceder uma bênção litúrgica, uma bênção que, de alguma forma, vá legitimar uma união pecaminosa. Né? Evidentemente, não há espaço para se tomar distância doutrinal dessa declaração ou para considerá-la herética contra a tradição da igreja ou blasfêmia. Quer dizer, não tem espaço para você falar que está indo contra a doutrina, porque a declaração reafirma a doutrina católica do matrimônio. É isso que está dizendo. Recepção prática. Alguns bispos, todavia, né, exprime-se de modo particular a respeito de um aspecto prático, as possíveis bênçãos de casais em situação irregular. Né? Então, os bispos se exprimem de modo particular, né, a respeito desse aspecto prático, né? Como aplicar isso na prática, né? A declaração contém a proposta de breves e simples bênçãos pastorais, não litúrgicas nem ritualizadas, de casais regulares. Agora, presta atenção no que está escrito aqui entre parênteses. Não das uniões, ou seja, a bênção é para o casal enquanto pessoas, as pessoas individuais, as pessoas do casal. Não é para o relacionamento do casal. O documento está deixando isso explícito. Não é para abençoar o relacionamento do casal, porque não é para legitimar nada. Aqui, ó. Sublinhando que se trata de bênçãos sem forma litúrgica, que não aprovam nem justificam a situação em que se encontram essas pessoas. Mais uma vez reforçando. A bênção não é para legitimar o relacionamento pecaminoso de ninguém. Entendeu? Porque a bênção é para pessoas, não para o casal. Perdão, não para as uniões, não para a união entre o casal. O documento deixa explícito, colocou entre parênteses, não das uniões, não é claro, não é para abençoar as uniões. Os documentos do dicastério para a doutrina da fé, como fiducia súplicas, podem requerer, nos seus aspectos práticos, mais ou menos tempo para sua aplicação, segundo os contextos locais, né? E o discernimento de cada bispo diocesano com a sua diocese. Em alguns lugares não existem dificuldades com a aplicação imediata. Em outros, há necessidade de não inovar nada, né? Enquanto se toma todo o tempo necessário para a leitura e interpretação. Entendeu? Quer dizer, em alguns lugares há necessidade de não já ir aplicando o documento, assim, sem uma maior reflexão, devido ao contexto, às situações concretas do local, né? Alguns bispos, por exemplo, estabeleceram que cada sacerdote deve realizar o discernimento, mas poderá dar essas bênçãos apenas de modo privado. Alguns bispos falaram, vão aplicar, mas vai dar a bênção de modo privado para a pessoa, não é para abençoar a união, né? Enfim. Nada disso é problemático se é expresso com devido respeito por um texto assinado e aprovado pelo próprio sumo pontífice, buscando de algum modo acolher a reflexão nele contida. Isso não é problemático. Se a pessoa tá agindo realmente de acordo com o que o documento diz, então não tem nada de errado. O documento não fala em lugar algum que se pode abençoar a união pecaminosa. Então, se uma pessoa usa isso aí e vai lá e abençoa uma união pecaminosa, ela não está fazendo o que o documento diz. Aí é problemático. Entendeu? Agora, se a pessoa abençoa pessoas e não uniões, aí não é problemático. Aí sim a pessoa está indo de acordo com o documento. Cada bispo local, em virtude do próprio ministério, tem sempre o poder do discernimento in loco, isto é, naquele lugar concreto, que ele melhor do que outros conhece, porque é o seu rebanho. Então, cada bispo, em virtude do seu ministério, ele tem o poder de discernir, ele tem o poder, a capacidade, a autoridade para discernir a aplicação disso na sua diocese. Porque ele melhor que ninguém conhece o contexto local daquela diocese, a situação prática daquele lugar, a situação concreta. Então, ele tem o poder, tem o direito, a liberdade de avaliar se cabe ou não aplicar, se for aplicar, como que vai ser aplicado naquela diocese, enfim, né?
A prudência e a atenção ao contexto eclesial e à cultura local podem admitir diversas modalidades de aplicação, quer dizer, pode ser aplicado de várias maneiras. O que está escrito no documento, né? Pode ser aplicado de várias maneiras. Não é para aplicar o que não está escrito no documento, né? E não está escrito no documento que é para abençoar uniões. O próprio comunicado deixa claro que não é as uniões que são abençoadas, né? Então, ele está falando diversas modalidades de aplicação do que está no documento, de bênçãos para as pessoas, né? Diversas formas de se abençoar uma pessoa, ou duas pessoas juntas, né? Mas abençoar pessoas e não o relacionamento entre elas, né? Mas não são uma negação total ou definitiva deste caminho que é proposto ao sacerdote. 3. Situação delicada de alguns países. O caso de algumas conferências episcopais deve ser compreendido no próprio contexto. Em diversos países, existem fortes questões culturais, até mesmo legais, que requerem tempo e estratégias pastorais a longo prazo. Ou seja, está dizendo o seguinte: o caso de algumas conferências episcopais tem que ser entendido dentro do próprio contexto que aquelas conferências estão inseridas. É preciso entender a realidade daquele país para entender por que aquela conferência se posicionou daquela maneira. Se existem legislações que condenam a prisão em alguns lugares, a tortura e até a morte, o simples fato de declarar-se homossexual, entende-se que ser imprudente é uma benção. Então, existem países onde, por lei, é proibido a pessoa ser gay, entendeu? Onde ser gay é crime, ser homossexual é crime. Aí, nesses países onde ser homossexual é crime, o documento reconhece, realmente, ele seria um pouco imprudente aplicar uma bênção para essas pessoas, porque poderia trazer problemas, né? Para essas pessoas e também para o sacerdote que está aplicando a bênção, né? Poderia ter problemas diante da lei daqueles países. Né? Então, enfim, vamos continuar. É evidente que os bispos não querem expor as pessoas homossexuais à violência. Claro que não, né? Permanece importante, porém, que essas conferências episcopais não sustentem uma doutrina diferente daquela da declaração aprovada pelo Papa, enquanto é a doutrina de sempre, mas, sobretudo, que propõe a necessidade do estudo e discernimento para agir com prudência pastoral em um tal contexto. Ou seja, é, é importante que as conferências não queiram propor algo que o documento não propõe, entendeu? Está falando o seguinte, é importante que as conferências de cada país não queiram é, não queiram sair dizendo que o documento propõe uma coisa que ele não propõe, entendeu? Não queiram propor em suas dioceses algo que contraria o que o documento propõe. Daí, por exemplo, o documento não propõe em lugar nenhum bênção para uniões. Então, uma conferência episcopal não pode propor que se abençoe uma união pecaminosa, entendeu? Mas, né, porque o que está falando, o documento está afirmando é a doutrina de sempre, está de acordo com a doutrina de sempre. Mas ele fala, mas sobretudo que propõe a necessidade do estudo e discernimento para agir com prudência pastoral. Ou seja, não vá contra o documento, mas se proponha estudo e discernimento para saber a melhor maneira de aplicar aquilo, de lidar com aquilo, né? Na verdade, não são poucos os países que, em diversa medida, condenam, proíbem e criminalizam a homossexualidade. Né? Existem muitos países, principalmente nesses países do Oriente Médio, da África, né? Onde, principalmente países onde o Islã domina, né? Isso acontece, né? Nesses casos, além da questão das bênçãos, existe uma tarefa pastoral de grande amplitude, que inclui formação, defesa da dignidade humana, ensinamento da doutrina social da igreja e diversas estratégias que não admitem pressa. A verdadeira novidade do documento. A verdadeira novidade desta declaração, que requer um generoso esforço de recepção, do qual ninguém deveria declarar-se excluído, não é a possibilidade de abençoar casais regulares. É importante, ou seja, o que o documento está dizendo? A novidade dessa declaração não é que ele dá a possibilidade de abençoar casais regulares. Ou seja, essa bênção que ele está falando, então esse aqui está dizendo o seguinte, a bênção que o documento fala não é algo que já não era autorizado. Ele não está autorizando alguma bênção que já não era autorizada antes, já não era permitida antes. Porque não está falando de bênçãos para uniões entre duas pessoas, é bênção para pessoas. Entendeu? E abençoar a pessoa, isso sempre foi permitido. Por mais que a pessoa estivesse em pecado, isso nunca foi um problema para a igreja abençoar uma pessoa, ainda que a pessoa estivesse em pecado. Uma pessoa ou duas pessoas que vão juntas pedir uma bênção. Se a bênção não tem nada a ver com o relacionamento pecaminoso de alguém, então o documento não está permitindo algo que já não era permitido, entendeu? O que há de novo, então? É o convite a distinguir duas formas diferentes de bênção, litúrgicas ou ritualizadas e espontâneos ou pastorais. Ou seja, o que há de novo é que esse documento, ele convida as pessoas a fazer essa distinção, a refletir sobre essa diferença. Já existe, sempre existiu essa diferença, mas nunca antes a Santa Sé tinha feito um documento convidando a refletir sobre essa diferença entre as duas coisas, né?
Na apresentação é explicado claramente que o valor deste documento é aquele de oferecer uma contribuição específica e inovativa ao significado pastoral das bênçãos que permite ampliar e enriquecer sua compreensão clássica, estreitamente ligada a uma perspectiva litúrgica. Esta reflexão teológica, baseada sobre a visão pastoral do Papa Francisco, implica um verdadeiro desenvolvimento a respeito de quanto foi dito sobre as bênçãos do magistério e nos tempos oficiais da Igreja, nos textos oficiais da Igreja, né? Como pano de fundo encontra-se a avaliação positiva da pastoral popular, que aparece em muitos textos do Santo Padre. Nesse contexto, o Santo Padre nos convida a valorizar a fé do povo de Deus, que mesmo em meio a seus pecados, sai da imanência e abre seu coração para pedir ajuda de Deus. Ou seja, o Santo Padre nos convida a valorizar a fé das pessoas. Às vezes as pessoas, mesmo estando numa situação de pecado, elas têm fé em Deus. Estão passando por situações complicadas e buscam a ajuda de Deus, né? Por esta razão, mais que pela bênção a casais regulares, o texto do dicastério adotou a elevada forma de uma declaração, que representa muito mais que um responso ou uma carta. O tema central, que convida particularmente a um aprofundamento que enriqueça a prática pastoral, é a compreensão mais ampla das bênçãos e a proposta de aumentar as bênçãos pastorais, que não exige as mesmas condições daquelas realizadas no contexto litúrgico ritual. Em consequência, né, além da prática, para além da polêmica, o texto requer um esforço de reflexão serena, feito com o coração de pastor, livre de toda ideologia. Ou seja, olha o que está dizendo aqui. Em consequência, para além de toda polêmica, deixando toda polêmica de lado, o texto do documento requer, da parte de cada sacerdote, um esforço de uma reflexão serena, um esforço da pessoa ler o que está escrito, entender corretamente, sem qualquer viés ideológico, seja um viés ideológico de esquerda, seja um viés ideológico de direita. O esforço da pessoa ler aquilo e entender, sem deixar levar por qualquer ideologia, né? Sem ser de forma tendenciosa, nem de forma tendenciosa, nem para tentar justificar o que não se deve, né? Nem para o lado esquerdo, né? Nem de forma tendenciosa a querer justificar o que não se deve, havendo no documento uma justificação do que é injustificável, que é o pecado, nem de uma maneira tendenciosa para o lado direito. Seria uma maneira tendenciosa o quê? Haver algo de errado para atacar o Papa, entendeu? Para atacar o Vaticano, para atacar a Santa Sé. Ou seja, livre de qualquer ideologia. Leia sem viés ideológico. Leia sem ser de maneira tendenciosa. Apenas leia o que está escrito. Faça uma análise honesta, é isso que está falando. Mesmo que algum bispo considere prudente para o momento não dar essas bênçãos, permanece verdadeiro que todos necessitamos de crescer na convicção de que as bênçãos não ritualizadas não são uma consagração da pessoa do casal que as recebe, não justificam todas as suas ações, não ratificam a vida que leva. Ou seja, essas bênçãos não ritualizadas não são consagração da pessoa ou do casal que recebe. Não se está consagrando nada nem ninguém a Deus. Não justificam as ações e nem ratificam a vida que a pessoa leva. Ou seja, essas bênçãos, elas não são para legitimar o estado de vida pecaminoso, a união pecaminosa que as pessoas estão vivendo. Então não é uma bênção para a união das duas pessoas, né? Quando o Papa nos pediu para crescer na compreensão mais ampla das bênçãos pastorais, ele nos propôs pensar um modo de abençoar que não implique tantas condições para realizar esse gesto simples de proximidade pastoral, que é um meio para promover a abertura a Deus em meio às mais diversas circunstâncias. Ou seja, a bênção é um meio para promover a abertura a Deus, para que a pessoa se abra mais a Deus, à vontade de Deus, em meio às mais diversas circunstâncias. Como apresento concretamente essas bênçãos pastorais? Aqui que é a parte mais interessante, que eu achei mais interessante, porque aqui, para deixar claro, esclarecer de vez o que ele está falando, ele deixa um exemplo prático, um exemplo hipotético, do tipo de bênçãos a que ele se refere. E vocês vão ver que o exemplo aqui não tem nada a ver com uma união pecaminosa, com a bênção a uma união pecaminosa. Para distinguir-se claramente das bênçãos litúrgicas ou ritualizadas, as bênçãos pastorais devem ser, sobretudo, muito breves, como está no número 28 do documento. Trata-se de bênção de poucos segundos, é uma oração de poucos segundos. Não é um rito, uma oração longa, só poucos segundos, né? Coisa bem rápida. Sem uso do ritual de bênção, porque não é litúrgico. É só uma oração simples para a pessoa, uma oração espontânea. Se aproximam juntas duas pessoas para pedi-la, simplesmente implora-se ao Senhor paz. Aqui, ó. Se aproximam duas pessoas juntas para pedi-la, para pedir essa bênção, simplesmente o que se faz? Implora-se ao Senhor paz, saúde e outros bens para estas duas pessoas que se pedem. Ou seja, simplesmente implora, reza, né, pedindo a Deus em favor daquelas duas pessoas. Paz, saúde, outras coisas boas para aquelas pessoas que estão conforme a vontade de Deus. Né? Outras coisas que estejam conforme a vontade de Deus para aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, implora-se que possam viver o evangelho. Ao mesmo tempo, implora-se que possam viver o evangelho de Cristo em plena fidelidade.
E que o Espírito Santo os livre de tudo que não corresponde à vontade divina e de tudo que requer purificação. Ou seja, essa bênção se implora que a pessoa viva o evangelho em plena fidelidade. E que o Espírito Santo livre essas pessoas daquilo que não corresponde à vontade de Deus. Por exemplo, aquela união pecaminosa. Né? O próprio documento reconhece que é uma união irregular. Reconhece que é uma situação que não é moralmente ilícita, porque o documento reafirma que a igreja só reconhece como moralmente ilícitas as uniões dentro do matrimônio, uniões sexuais dentro de um matrimônio entre um homem e uma mulher. Então, evidentemente que as uniões regulares são situações, para esse documento, são situações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, a bênção é um pedido para a pessoa conseguir sair dessa situação, né? Essa forma de bênção não ritualizada, com a simplicidade e a brevidade de sua forma, não pretende justificar algo que não seja moralmente aceitável. Ou seja, essa bênção não é para legitimar uma união que não é moralmente aceitável. Então, não se abençoa uma união homossexual, uma segunda união. Não se abençoa um casamento só no civil. Não se abençoa o relacionamento de um casal amaziado, né? Obviamente, não é um matrimônio, nem mesmo uma aprovação para nem ratificação de coisa alguma. Ou seja, essa bênção não é um matrimônio, não é a celebração de um casamento, porque não tem nada a ver com isso. Nem é uma aprovação, nem ratificação de qualquer coisa. Não se está aprovando, não está ratificando nada. O pecado continua sendo pecado, né? Ninguém está dizendo que agora não é mais pecado. Não. Continua sendo pecado. É unicamente a resposta de um pastor a duas pessoas que pedem a ajuda de Deus. Ou seja, essa bênção é só a resposta de um pastor, de um sacerdote a duas pessoas que pedem a ajuda de Deus por causa de algumas situações difíceis que estão passando. As pessoas que vão lá pedindo socorro, né? Por isso, neste caso, o pastor não põe condições, não requer conhecer a vida íntima dessas pessoas. É óbvio. A gente não impõe condições para ajudar alguém, né? A gente não impõe condições para ajudar uma pessoa. Não tem lógica. Eu não posso deixar de ajudar alguém só porque a pessoa não está vivendo em santidade. Só porque a pessoa está vivendo em pecado. Né? A caridade, a verdadeira caridade é você ajudar as pessoas independente de quem são, independente de como essas pessoas vivem. Né? Ajudar uma pessoa que está em pecado não significa legitimar o pecado dessa pessoa, né? De maneira alguma. Então, ou seja, simplesmente essa bênção é um pedido de ajuda. E sendo assim, o sacerdote não tem que ficar impondo condições, porque não se pode impor condições para ajudar alguém que está passando por necessidade. E aqui ele vai dar um exemplo aqui, ó, para deixar muito claro do que está falando. Dado que alguns manifestaram dúvidas sobre como poderiam ser estas bênçãos, vejamos o exemplo concreto. Por que está dando exemplo? Porque algumas pessoas ficaram com dúvidas, né? Algumas pessoas tiveram dúvidas, então falaram, não, então vamos dar um exemplo aqui para ver se o povo entender de uma vez o que estão falando, né? Não tem mais dúvidas. Qual que é o exemplo? Imaginemos que em meio a uma grande peregrinação, né, para um santuário, uma coisa assim, uma romaria, sei lá, um casal de divorciados, né, em nova união, então um casal de segunda união, né, um homem e uma mulher que estão lá numa segunda união, e digam ao sacerdote, eles encontram um sacerdote ali e digam, por favor, padre, nos dê uma bênção, não conseguimos encontrar trabalho. Ele está muito doente, ele, o homem, né, o marido, está muito doente, não temos uma casa, a vida está se tornando muito pesada, que Deus nos ajude. Percebe que o pedido aqui, nesse exemplo prático, o pedido que o casal faz, nada tem a ver com o relacionamento deles? Nada tem a ver? Então, o exemplo prático é de um casal que pede uma bênção para uma situação que nada tem a ver com o relacionamento deles. Não é de uma bênção para uma união, para a união do casal. Mas para outra situação que o casal está passando. Situação financeira complicada. O casal está sem trabalho, o marido está doente, entendeu? Eles não têm casa, estão passando por uma situação difícil. Vejo que nada tem a ver com... Isso aqui é um pedido de ajuda, uma situação que nada tem a ver com o relacionamento do casal. O que, mais uma vez, deixa claro que as bênçãos não são para as uniões, né? Porque se o documento tivesse falando de bênçãos para uniões, não faria o menor sentido ele trazer como exemplo dessas bênçãos um caso de uma bênção que não tem nada a ver com o relacionamento entre os dois, com a união entre os dois, né? E continua. Neste caso, o sacerdote pode recitar uma simples oração como esta: Senhor, olha estes teus filhos, concede-lhes saúde, trabalho, paz e ajuda recíproca. Livra-os de tudo aquilo que contradiz o teu evangelho e concede-lhes viver segundo a tua vontade. Amém. E conclui com o sinal da cruz sobre cada um desses, não é sobre os dois ao mesmo tempo. Observe o exemplo que está dando. O sacerdote faz uma oração simples, não tem que ter nada muito complexo, é só uma oração rápida, dizendo, pedindo para Deus olhar para aquelas duas pessoas, né?
olha para esses teus filhos, né? Para as duas pessoas, conceder saúde, trabalho, paz, ajuda para aquelas pessoas. Ajuda que estão necessitando, né? Livrá-los de tudo que contradiz o evangelho. Por exemplo, daquela união pecaminosa, né? Para eles saírem daquela união pecaminosa, do adultério, e viverem conforme a vontade de Deus, né? E conceder aquelas pessoas viver conforme a vontade de Deus. E o sacerdote conclui com o sinal da cruz sobre cada pessoa separadamente. Veja que sobre cada um deles, não é sobre os dois ao mesmo tempo, é sobre cada pessoa separadamente. Para não ter dúvidas, que não se está abençoando uma união, mas é abençoando cada pessoa separadamente. Né? Trata-se de 10 ou 15 segundos. Pergunta, faz sentido negar esse tipo de bênção das pessoas que imploram? É claro que não, né? Sério, a pessoa que fala que o padre deveria negar essa bênção só porque o casal está numa união pecaminosa, essa pessoa tem... Ou, ou a pessoa tem má intenção, ou essa pessoa não bate bem da cabeça, né? Pelo amor de Deus, né? Porque a situação aqui não tem nada a ver com abençoar, o exemplo que ele deu não tem nada a ver com abençoar o relacionamento das pessoas. O casal não está pedindo para o padre abençoar o relacionamento deles. É uma situação que não tem nada a ver com o relacionamento. Então, o padre dá uma benção para aquelas pessoas, de maneira alguma ele vai legitimar o estado de pecado daquelas pessoas, né? Não é o caso de sustentar a sua fé, pouco muito que seja, de ajudar a sua fraqueza com a bênção divina e de dar um canal de abertura à transcendência que poderia conduzi-las a ser mais fiéis ao evangelho. Ou seja, se não é o caso de ajudar essas pessoas, por causa da fé dessas pessoas, sustentar a fé dessas pessoas, ajudar as pessoas na fraqueza, nas situações difíceis que essas pessoas estão passando com essa bênção, né? Dar um canal a essa abertura de transcendência, um canal que pode conduzir essas pessoas a serem mais fiéis ao evangelho, não seria o caso de ajudar essas pessoas, né? A lidar a vencer a dificuldade que estão passando e ajudar essas pessoas a serem mais fiéis ao evangelho, a viver a santidade? Lógico que sim, né? Para afastar equívocos, a declaração acrescenta que quando a bênção é pedida por um casal em situação irregular, ainda, aqui está citando o documento, né? Fiducia Supplicans, ainda que expressa fora dos ritos previstos pelos livros litúrgicos, esta bênção jamais será realizada conjuntamente a ritos civis de união, nem mesmo em relação a estes, nem sequer com as roupas, gestos ou palavras próprias de um matrimônio. O mesmo vale quando a bênção é pedida a um casal do mesmo sexo. Claro, portanto, que ela não deve acontecer num local importante do edifício sacro ou diante do altar, né? Porque isso causaria confusão. Ou seja, o que está dizendo o seguinte? O que está dizendo? Para afastar equívocos, a declaração diz que essa bênção não pode, de maneira alguma, se parecer com algo litúrgico. Por isso, não pode acontecer nem ao mesmo tempo, nem em conexão com algum rito de união civil, um casamento civil. E não pode acontecer, né? Num lugar importante do edifício sacro da igreja, ou seja, não pode ser diante do altar, por exemplo. Porque ia causar confusão. Porque se o padre dá uma bênção para as duas pessoas na frente do altar, alguém que vê poderia pensar que está abençoando aquela união. Entendeu? Para não ter esse tipo de confusão. Por essa razão, cada bispo na sua diocese é autorizado pela declaração Fiducia Supplicans a ativar esse tipo de bênção simples, com todas as recomendações de prudência e de atenção. Mas em nenhum modo é autorizado a propor ativar bênçãos que possam assemelhar-se a um rito litúrgico. Ou seja, os bispos estão autorizados a decidir como vão aplicar essas bênçãos simples e tal, mas não estão de maneira alguma a autorizar bênçãos que se assemelham a um rito litúrgico. Qualquer bênção que se assemelhe a um rito de um casamento, por exemplo, não pode, está proibido. Está deixando claro, não é para dar qualquer bênção que se assemelhe a um rito litúrgico. Nesses casos, catequese. Em alguns lugares, talvez seja necessária uma catequese que ajude a todos a entender que esse tipo de bênção não é uma ratificação da vida que levam aqueles que imploram. Ou seja, em alguns lugares é necessário dar essa catequese, explicar para as pessoas que o Vaticano não está permitindo bênçãos que, né, que ratifiquem a vida que as pessoas estão levando. Que as bênçãos aqui não são para ratificar, para legitimar, para validar o pecado das pessoas, o relacionamento pecaminoso das pessoas. Não é para isso. Menos ainda é uma absolvição, enquanto esses gestos estão longe de ser um sacramento ou um rito. Ou seja, não é absolvição porque não é um sacramento. Isso é óbvio, não é um sacramento. Então não se está absolvendo o pecado. Né? São simples expressão de proximidade pastoral que não propõe as mesmas experiências, as mesmas exigências de um sacramento nem de um rito formal. Quer dizer, é apenas uma expressão de proximidade pastoral, um gesto pastoral. Por isso não tem as mesmas exigências de um sacramento ou um rito formal. Deveremos habituar-nos todos a aceitar o fato de que se um sacerdote
dá esse tipo de bênção simples, não é um herético, não ratifica nada, não está negando a doutrina católica. Ou seja, é preciso a gente entender isso. Se um padre dá esse tipo de bênção simples, ele não é herege, ele não está ratificando nada, não está negando a doutrina católica, por quê? Ele não está abençoando a união entre duas pessoas. Conforme o exemplo que foi dado, conforme o que foi explicado nesse comunicado, a bênção não é para a união. O exemplo que foi dado é de uma bênção que não tem nada a ver com o relacionamento entre duas pessoas. Então, se ele dá uma bênção conforme aquele exemplo, se o sacerdote dá uma bênção conforme o exemplo que foi dado nesse comunicado, ele não vai estar fazendo nada contra a doutrina católica, porque não estará abençoando um relacionamento pecaminoso entre duas pessoas, né? Podemos ajudar o povo de Deus a descobrir que este tipo de bênção é um simples canal pastoral que ajuda as pessoas a manifestar a própria fé, ainda que sejam grandes pecadores. Quer dizer, esse tipo de bênção é apenas um canal pastoral que ajuda as pessoas a manifestar a própria fé, ainda que sejam pecadores. É um canal para ajudar as pessoas a manifestar que acreditam em Deus, né? Por isso, ao dar este tipo de bênção a duas pessoas que juntas se aproximam para implorar espontaneamente, não as estamos consagrando, nem nos estamos congratulando com elas, nem estamos aprovando seu modo de união. Ou seja, a conferência bênção a duas pessoas, quer dizer, é para as pessoas, não a união dessas pessoas, a duas pessoas que juntas se aproximam para implorá-la espontaneamente, de modo espontâneo. Não estamos consagrando essas pessoas, nem nos estamos congratulando com elas, não tem nada sendo consagrado aqui, nem estamos aprovando o modo de união. Então, não se está aprovando, ao dar essas bênçãos, não se está aprovando a união dessas duas pessoas. Ou seja, não se está abençoando a união. Não está abençoando a união dessas duas pessoas. Na verdade, o mesmo acontece quando abençoamos as pessoas individualmente, no sentido de que o indivíduo que pede uma bênção, não absolvição, poderia ser um grande pecador, mas não por isso negamos esse gesto paterno e meio absoluto para sobreviver. Ou seja, a mesma situação de você abençoar um pecador individualmente. Quando você abençoa uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que vive uma relação pecaminosa, você abençoa apenas uma pessoa de forma individual, você não está, de maneira alguma, legitimando o pecado, o relacionamento pecaminoso dessa pessoa, porque você não está abençoando a união. Da mesma maneira, se duas pessoas que estão vivendo um relacionamento pecaminoso pedem essa bênção, uma ajuda, uma bênção conforme o exemplo que foi citado nesse comunicado, o padre, ao abençoar, não vai estar de maneira alguma legitimando o relacionamento dessas pessoas. Por quê? Porque não está abençoando a união dessas pessoas. Não está abençoando, assim como não estaria abençoando o pecado de uma pessoa pecadora que pede individualmente uma bênção. Uma pessoa que está no relacionamento pecaminoso que individualmente pede uma bênção ao sacerdote, né? Se está esclarecido graças a uma boa catequese, podemos livrar-nos do medo de que nossas bênçãos exprimam algo de inadequado. Quer dizer, se tudo isso é esclarecido, o que foi colocado aqui, né? Entendimento correto sobre essas bênçãos esclarecido graças a uma boa catequese, se dá uma boa catequese esclarecendo essas bênçãos, não há por que se preocupar que essas bênçãos venham a exprimir algo que não se deve exprimir. Ou seja, não há por que se preocupar que essas bênçãos possam ser entendidas como aprovação do que não pode ser aprovado, né? Podemos ser ministros mais livres e talvez mais próximos e fecundos, com um ministério pleno de gestos de paternidade e proximidade, sem medo de ser mal interpretados, né? Então, se for corretamente explicadas as coisas, os sacerdotes, ao dar essas bênçãos, eles podem ser ministros mais próximos e fecundos, um ministério pleno de gestos de paternidade e proximidade. Eles podem, né, estar mais próximos das pessoas, sem ter medo de serem mal interpretados, né? Peçamos ao Senhor recém-nascido que derrame sobre todos uma generosa e graciosa bênção para podermos viver um santo e feliz 2024. Então, aqui termina o texto, né? Então é isso, como se pode perceber, o comunicado é muito claro, né? Ele afirma claramente que a bênção não é para as uniões. Várias vezes ele repete que a bênção não é para legitimar, não é para provar, não é para ratificar o pecado de ninguém, não é para ratificar nada. Então, ou seja, não é uma bênção em cima de uma união pecaminosa. O documento ainda cita um exemplo do tipo de bênçãos que está dando. E é uma bênção, um exemplo que não tem nada a ver com uma união, um relacionamento pecaminoso entre duas pessoas. Ou seja, é exatamente o que eu expliquei na live que eu fiz sobre esse documento, né? Tá perfeitamente, de acordo, conforme que eu expliquei na live que eu fiz sobre esse documento, né? Então, tá bem claro, né? Que não é bênção para uniões pecaminosas. O comunicado que deixa claro. Não deixa,
Esse comunicado não deixa margem para dúvidas. Então, claro que, sinceramente, a pessoa que lê isso aqui e falar que não entendeu, falar que está confuso, ou essa pessoa tem má vontade, ou está sendo desonesta, ou a pessoa tem problema de cognição, porque o comunicado é muito claro. Muito claro. Então, claro que ele até deixou um exemplo, e ele ainda disse, deixa o exemplo para não ter dúvida. Para não ter dúvida, ele está deixando um exemplo de que tipo de bênção que está falando, para que não haja dúvidas. Então, está muito claro. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino da notificação se não estiver ativado, me segue no Instagram se ainda não me segue, @MSFCatólica, vou deixar o link na descrição. Segue também o Simplício do canal Bate-Papo Católico no Instagram, @Simplício Gonçalves Gomes, vou deixar o link na descrição. Se inscreva no canal se é católica, se ainda não for inscrito, né? Ativa o sino das notificações lá se não estiver ativado. Dê seu like nos vídeos lá também. Compartilhe, divulgue o canal. Segue a página da Ser Católica no Facebook, a Ser Católica, vou deixar o link na descrição. Se inscreva nos outros canais católicos, né? Tem o canal Bate-Papo Católico do Simplício, do Pedro Henrique, canal Universo Católico do Carlos André Perim, canal Informação Católica do Matheus Toledo, canal Hora do Macabeus, do Cris Macabeus, canal do Robson 2.0 do Robson, canal Escatologia Preterista, canal do Cris do Robson, excelente canal, para quem quiser entender o Apocalipse, a partir de uma visão racional, canal Missionário Daniel Silveira, Pregador dos Duarte, comentários bíblicos católicos, estudo da doutrina católica, Catolicismo Blindado, que é o canal do professor Dado Faria, canal do Cláudio Campos, que leva o nome dele, Diácono João Victor Mariano, e vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, que tem lá a lista dos canais que eu gosto, que eu indico e que eu recomendo. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje, né? Paz e bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui, até a próxima e tchau!